Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 7. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre o uso da campainha pelos pacientes hospitalizados. Sabe aquela campainhazinha? Então, sobre isso. Não esquece de já começar deixando aquele joinha para me dar aquela força. Clica nessa setinha que tem aqui. Compartilhar esse vídeo com a sua direto lá naquele grupo do WhatsApp, para a gente mostrar, né, as evidências para mais pessoas, trazer mais gente aqui para as nossas sessões. E não esquece de se inscrever no canal ou indicar para alguém se inscrever. Então, bora lá ver o nosso artigo de hoje. Então, esse artigo aqui, ó, publicado no Journal of Nursing Management em 2020, que tem um fator de impacto de 4,600. Bom, vamos entender um pouquinho aí, né, o contexto, o que tem a ver a campainha da. Bom, os nossos pacientes hospitalizados, eles estão muito vulneráveis à imobilidade, né? Tanto pela doença em si, quanto pelo processo de estar ali dentro de um quarto com uma cama. Então, o problema é que aí vários riscos, né, relacionados à queda, de desenvolver uma pneumonia ou uma lesão. Os pacientes também têm sintomas frequentes, né, como tontura e fraqueza, que levam esses pacientes a precisarem de ajuda nas suas atividades de vida diária. E é então que entra a campainha, porque a campainha certo, ela é uma ferramenta de comunicação, principalmente, né, com a enfermagem, para o paciente mostrar para a equipe que ele está de alguma coisa. Geralmente, esses chamados através são para ajuda com alimentação, uso do banheiro e troca de roupas, né, mas podem envolver também outras atividades. Os pacientes usam a campainha em média de 12 a 15 vezes por dia e a enfermagem gasta em torno de 4 minutos né, o tempo que se gasta com cada paciente, sabendo que cada enfermeiro, cada técnico, vários pacientes, né, o quanto do tempo a gente precisa chamar. Então, entender o número de chamados, o tempo gasto, pode ajudar a otimizar a equipe, melhorar a satisfação e segurança do paciente. Então, o objetivo desse estudo aqui foi caracterizar a relação entre o estado deambulatório do paciente, é capaz de deambular ou não, e a frequência do uso diário da campainha. Então, foi um estudo de corte retrospectivo realizado numa unidade de pacientes neurológicos lá no Hospital Johns Hopkins, incluídos um total de 244 pacientes, a distribuição deles fases de deambular ou não, e a gente vê que apenas um terço dos pacientes fases de deambular, né? Então, baixo é pelo tipo de população que eles estudaram, que foram os pacientes internados numa unidade neurológica, né? Então, vários tipos de alterações. A gente vê também que os pacientes que não eram capazes de deambular eram um pouquinho mais velhos, 4 versus 50 anos, não tinha uma diferença aí em sexos. Baixo, ó, tempo de internação para quem é de deambular, ó, média de 7 de deambular 4,3 dias. Então, a gente já vê aquela velha relação, né, entre uma maior e um tempo de internação. E aqui, ó, a relação entre a capacidade de deambular ou não e o número de chamados diários pela campainha. Eram capazes de deambular, chamavam na média 1,6 vezes na campainha. 2 chamados a mais, né, para aqueles casos de estavam aí de mais com a campainha. Então, eles mostraram aí. Eles separaram também de acordo com o motivo da internação. É aqui, ó, que essa relação entre quem era capaz de deambular, que é a barra branca, e quem não era capaz de deambular, que ela se mantém, né, para todos os tipos. Quem era capaz de deambular chamava menos, independente. Então, a gente vê que o motivo de internação mais chamados de campainha era doenças rosas, como meningite, por exemplo. Em segundo lugar, vinha o AVC. Em terceiro lugar, as doenças neuromusculares.
Eles fizeram uma análise multivariada, né, e univariada, mas vamos olhar aqui para variada, né, com a regressão. E aí as variáveis que estavam relacionadas à idade, né, um pequeno aumento, né, ó, de 0,1, né, no chamado ente. Sexo masculino, os homens chamavam menos, 1,3 chamados a menos por dia, isso talvez tenha muito a ver com as características do homem, né, de querer ser. Com relação à comorbidade, né, os pacientes com cada um ponto a mais no índice de comorbidade que eles usavam, chamava 0,4 vezes o tempo de internação. Baixo no último, né, que é o status de deambulação, era capaz de deambular menos, né, então a mobilidade eles avaliaram através da escala Johns Hopkins Highest Level of Mobility, né, a JH aqui, né, uma escala que vai de 1 a 8, e vai aumentando o número conforme a mobilidade melhor. E aqui, ó, eles colocaram o nível de mobilidade na escala e os chamados entre 2 e 3, que é aqueles cama, e o que é de mobilidade máxima alcançada. Diminui o número de chamados na cama. O paciente que chega no nível máximo da escala, que é o 8, que é o paciente que consegue ganhar mais que 250 de 75, tá? Mais que 75 metros, menos 5 chamados. Então, vê que quanto melhor a mobilidade do paciente, menos chamados ele é importante, porque onera menos a equipe, certo? E ela consegue um dado de melhor qualidade para aqueles pacientes. Então, a gente tem um trabalho de equipe que melhora a mobilidade dos pacientes, trabalho de todo mundo. Então, aqui, os pacientes neurológicos com capacidade de deambulação usaram a campainha com menos frequência do que os pacientes que não deambulavam. Aumento do uso da campainha pode impor demandas adicionais à enfermagem e à equipe, o que acaba afetando a qualidade do atendimento. Né? Quanto mais chamados, menos tempo a gente importa. Os resultados sugerem, então, que a mobilidade pode informar melhor as relações enfermeiro-paciente. Quantos enfermeiros para quantos pacientes a gente precisa realmente, em última análise, afeta a distribuição da carga de trabalho do enfermeiro. Ou seja, é diferente você ficar com vários pacientes chamam várias vezes ao dia, né, porque tem uma mobilidade mais baixa, e é diferente você ficar com vários pacientes que têm uma mobilidade mais alta que chamam menos vezes. Então dá para você fazer da sua equipe a que o paciente tem, sabe que vai interferir no número de certo? Então, esse aqui, compartilhe com a equipe de enfermagem de vocês e diminuir o impacto no trabalho de todo mundo. Então, não esquece de deixar aquele joinha antes de sair do vídeo, clica na setinha embaixo para compartilhar. Comenta o que você achou, se já tinha pensado nessa relação entre a idade e o número de chamados dos pacientes, e não esquece e trazer alguém aí para se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.